Alô, alô. Pessoal, boa noite. Que Jesus a cada um de nós, o público aqui presente na Casa dos Humildes, mas também o público internauta, o público que vem assistir toda sexta-feira a reunião diretamente da nossa fanpage, a página da Associação Espírita Casa dos Humildes, Facebook. E claro que depois ela vai para YouTube, sai no blog, ok? E na noite de hoje, vamos aqui na nossa reunião, o tema, o Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Então vamos ver esses três pilotis da doutrina espírita, esses três apêndices, e nessa sinergia, não é? Que a doutrina precisa ser compreendida, não seccionada, mas como um todo, ciência, filosofia e religião. Então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de estudos nesse mês de agosto de 2018, na nossa querida Casa dos Humildes, a Casa de Bezerra de Menezes, a casa de Elias Sobreira, o fundador da campanha do Quilo, e do lado das vovozinhas, o nosso lar geriátrico, com as donas da Casa dos Humildes, que são as nossas vovozinhas albergadas. E pedimos a Jesus que juntos possamos nessa noite de paz refletir na beleza, na grandeza dessa doutrina libertadora, uma doutrina que traz a chave da vida e nos abre um futuro de bênçãos, de possibilidades através da evolução espiritual. Então, pedindo permissão à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que dirige todo o trabalho da Casa dos Humildes. Pedimos permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, que Ele nos abençoe, que possamos, juntos, encarnados e desencarnados, os que estão aqui presencialmente e que estão pela presença virtual, na virtualidade, que possamos fazer uma noite de paz e de um bom trabalho de todos nós. Então iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Ok? Pessoal, Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Eu vou dividir, eu não sei se vocês observam, se não observam, há um esforço muito grande de ser didático, quase de criar compartimentos, né? Criar compartimentos nessas nossas palestras primeiras que estão sendo transmitidas. Então hoje a gente vai ver, primeira parte, a ciência, vejam bem, depois a filosofia, a religião, claro, como eu falei no início, mas criando uma sinergia, um holus, não é? Nesses três aspectos. Mas ciência como, não é? Alguns pensam equivocadamente que o Espiritismo almeja ser uma ciência acadêmica. De forma alguma, o Espiritismo não almeja, não tem uma pretensão, e por quê? Não é essa a sua finalidade. Mas sim, porque o Espiritismo é uma ciência. Ele é ciência porque ele obedece
Vejam bem, um grande gênio do pensamento, um dos pais do pensamento moderno, René Descartes, famoso pelo seu discurso em O Método. René Descartes afirmava assim: o maior conceito de verdade são os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Esse é o seu conceito de ciência. Espiritismo é ciência, que ele está todo estribrado em fatos, completamente. Por isso que alguns homens de ciência até admiram a parte fenomênica num primeiro momento. Mas quando se debruçam um pouco mais e veem no espiritismo o fator moral, eles se afastam. Por quê? Simples. Porque tudo que é moral faz mal aos homens orgulhosos, inteligentes e vaidosos. Tudo que é moral faz mal. Então se afasta. Mas eu faço um desafio, né? Não há um só fenômeno no espiritismo. Você pode desfiar os 69 tipos de mediunidade. 69, porque assim foi contada pelos estudiosos, né? Foi contado e está lá no livro dos médiuns, os 69 tipos de mediunidade. Então você pode desfiar. Não há um só fenômeno que dentro dele não tenha no seu bojo o fator moral ali presente. Então é a ciência do infinito. Então vamos ver como é isso. Através de fatos probantes, contra fatos não há argumentos, a comprovação da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos e, por conseguinte, da reencarnação. Nós vamos falar aqui dos casos notáveis das materializações dos espíritos. Agora, vejam bem, pessoal, quando eu for falar mais na frente, quando a gente fala no espiritismo na sua feição de religião, quem é que a gente traz para a luz? Aliás, eles já estão na luz o tempo todo. Mas quem é que a gente cita quando a gente aborda a questão da religião no espiritismo? Os grandes exemplos de humildade, bondade, caridade. O nosso Chico Xavier, ó concurso, por exemplo. Agora e porém, observem porque o motivo, quando a gente fala de ciência espírita, a gente tem que falar dos grandes sábios, dos doutos espíritos, homens cultos, prêmio Nobel, que se debruçaram sobre o fenômeno espírita. Então a gente tem que citar prêmio Nobel tal. Por quê? Porque o fenômeno espírita não foi estudado por doidivanas. Os 3 exemplos que eu vou trazer aqui na noite de hoje, vejam bem, 2 são prêmio Nobel e outro o maior criminalista do mundo. Então vamos começar. Primeiro, com o querido Charles Richer, Dr. Charles Richer.
Prêmio Nobel de Medicina. O criador da metapsíquica. Pessoal, é um absurdo que não tenhamos a vontade, enquanto movimento espírita, de se debruçar sobre a figura de Charles Richer. Ele que mereceu essa biografia editada pela FEB. Charles Richer, o apóstolo da ciência e do espiritismo. Obra editada pela FEB de Samuel Nunes Magalhães. O querido Samuel estava aqui no Recife. Também fez uma obra fantástica de Ana Prado, que ganhamos até de presente de Sávio. Então, o querido Samuel trabalhou no Peixotinho, em Boa Viagem, e é ele o autor dessa obra fantástica. Charles Richer, o apóstolo da ciência e do espiritismo, editada pela FEB. Samuel hoje se encontra em Brasília, pelo menos a última vez que eu tive contato do local onde ele estava, né? Então vejam bem, Charles Richer, ele fez as suas experiências com algumas médiuns em Vila Carmen, na Argélia. Em Vila Carmen. E ele primeiro vai se utilizar das forças medianímicas de Eva Carriere. E Eva Carriere entra em transe, fenômeno de materialização dos espíritos, e se materializa ali o espírito Bemboá, o espírito de um árabe alto, barbudo, de turbante. Vocês sabem que um espírito, para se materializar, é preciso que haja uma doação do ectoplasma, o fluido vital do médium, e claro, com os fluidos da espiritualidade também, e num fenômeno desse, de alta transcendência, onde ia ficar atestada a imortalidade da alma. Só que Charles Richer era um médico. Nós ficaríamos encantados com outros aspectos da materialização. O querido Charles Richer não. Ele ficou encantado com um detalhe. Bemboá era alto, peitão, uma caixa torácica. E ele olhava, o espírito arfava muito. E o peito ia e vinha. E Charles Richer disse: como é que pode um espírito arfando desse jeito? Ele tem pulmão? Então ele se aproxima do espírito, pede a permissão para tocar levemente. Levemente. Bemboá aceita. Então ele toca no peito de Bemboá e ele sente a respiração de Bemboá. Agora, me diga uma coisa: um fisiologista, um médico, aceitar, me permita uma palavra, aceitar um troço desse, ele não aceita. Ele não pode aceitar. E ele diz: como é possível? Então ele sai daquela reunião, vai embora, em si mesmado. Em outra reunião ele volta. E pelas faculdades de Eva Carriere, novamente Bemboá se materializa. Só que Charles Richer trouxe uma solução de barita. E pede, por favor, que o espírito no canudo sopre aquela solução. Porque Richer pensou que estava tendo uma alucinação. Bemboá sopra a solução de barita e houve a precipitação do gás carbônico. Charles Richer afirma: é vero, um espírito tem pulmão. O que ele não sabia, vai saber depois,
Qualquer criança aqui de domingo na Casa dos Humildes, na evangelização, já sabe que o espírito, quando ele perde o corpo, vivemos em corpos terrestres e ressuscitamos em corpos celestes, dizia o apóstolo Paulo. Esse corpo celeste é o perispírito, a carne sutil da alma, um modelo organizador biológico que tem, porque ele é um molde. Por trás da forma há que se ter uma forma, e a forma tem todos os órgãos. O perispírito tem pulmão. Se não tivesse, não haveria o da forma. Se não houvesse, na forma. A existência do perispírito. Mas segunda experiência, outro espírito se materializa em Vila Carmen, na Argélia. O querido Charles Richer fica impressionado porque num tablado aparece um espírito alto, mais de 1,80 m de altura, Evaristo Tercem. Um homem da altura de Gustavo, assim, mais alto que Gustavo. Então, quando Evaristo se materializa, havia um público permitido ali, e quem estava presente, claro que a espiritualidade escolheu o espírito para se materializar. Quem estava ali presente era a viúva do engenheiro Evaristo Tercem. Mas acontece que, brincando na vizinhança da residência, cujo salão se apresentava aquelas experiências, estavam as duas filhas do casal Tercem. E as meninas de Inopino, burlando a vigilância, entram no salão. Exatamente na hora em que o pai, que elas supunham haver morrido, estava ali. Então vejam a cena. O pai olha para as filhas, muito alto, ele se ajoelha e abre os braços. As duas meninas, Sara e Esté, de 8 e 11 anos de idade, se aproximam, cada uma num braço do pai, beijam o pai, e a mais velha, Sara, pergunta: mamãe, como é que pode? Faz 1 ano e meio que papai morreu. Me digam se um fenômeno desse não é um bojo moral, não. É de uma transcendência, de uma espiritualidade, de uma religiosidade. É um pai se apresentando para suas filhinhas, vindo do reino das sombras, do país da morte, mostrando que não há morte em nenhum ponto do universo. A morte não é ponto final, é ponto e vírgula. A morte é um boato, o maior boato dos séculos. Vejam bem, Bemboá, soprando a barita, o engenheiro Evaristo Tercem com suas filhas. Mas ainda não é o fenômeno mais extraordinário. Ainda a coisa pior, que na minha opinião é melhor. O caso mais notável experiência mais fabulosa de materialização dos espíritos dos tempos modernos. Eu estou falando logo em outro prêmio Nobel, que é o querido William Crookes. Experiências de Kate King. Porque é o mais notável. William Crookes foi destacado pela Academia Real de Londres para estudar os fenômenos de materialização que aconteciam pelas faculdades da médium Florence Cook, a médium inglesa. E chegando lá para estudar, e ele
com esse objetivo de comprovar que o espiritismo era uma farsa. Ele é o Prêmio Nobel de Química. William Crookes foi o descobridor. Todos nós aqui estudamos química, a tabela periódica. Foi ele quem descobriu o elemento talium. Talium da tabela periódica. Um prêmio Nobel. E ele vai estudar as faculdades de Florence Cook. Durante 2 anos. 2 anos. E se apresenta para ele o espírito de Kate King. 2 anos seguidos. Não, o espírito não ficou 2 anos seguidos materializado. Eram várias sessões. Numa delas, um elemento presente, inadvertidamente, acende a luz, corre e abraça o espírito. A médium sofre, começa a gritar. O espírito se desmaterializa. Porque a médium que doava, pessoal, o ectoplasma, quando o médium doa na materialização, ele perde peso. E recupera no final da materialização. E aí o William Crookes, sob orientação espiritual, vai ser muito mais severo em permitir os presentes. Então, é impressionante. Infelizmente, todos vocês que estão me ouvindo, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Vão lá no querido amigo nosso, né? Ele é joinha, mas é com a letra G, né? O Google. Vão lá e coloquem Kate King que vocês vão ver essas fotos. Está aqui o espírito de Kate King materializada. Com uma túnica branca que o William Crookes tirou pedaços. E não era de nenhuma etiqueta aqui da terra. Ele tirou também, cortou pedaços de mecha do cabelo de Kate King. Tirou molde do rosto, molde de parafina do busto e do braço. Só que você vai tirar um molde de parafina do braço, a parafina seca, se você tirar, quebra. O espírito se materializava, era feito o molde e o espírito se desmaterializava. E no final, na última reunião, se materializava ali na frente, à sua frente, o espírito de Kate King, mas pela primeira e única vez, com a permissão da espiritualidade, a médium desperta. E há um encontro, porque a médium de materialização é como se fosse a mãe do espírito, se abraçam. E o William Crookes faz um poema lindo para Kate King, chamando a noiva judia. E ela disse a ele que ia reencarnar, porque ela fora suicida na última vida, na última encarnação. E aqueles fenômenos, quando ela saía dali e voltava para o plano espiritual, a faziam sofrer superlativamente. Não é fácil um fenômeno de tamanha transcendência. Mas ela angariava muito na sua preparação para uma nova existência, para ela poder se reajustar do drama do suicídio. Kate King, o maior fenômeno de todos, mas eu quero encerrar com o mais emotivo, porque tem o maior com probatório, mas tem o maior em termos de emoção. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem algum advogado aqui presente? Alguém que fez direito? Gustavo e Diógenes e Selma, né? Então todos vocês estudarem direito. César Lombroso, o homem da cabeça criminógena, né? O homem da cabeça criminógena, que de acordo com certas circunvoluções da cabeça, certo formato, o homem tinha
a tendência ao crime. Essa tese lombrosiana está superada, mas ainda é estudada, né? Faz parte da história do direito. Lombroso foi para um congresso em Nápoles. Só que ele não foi sozinho, foi com a nata da ciência. Homens como Encol Sciaia, Alfred Russel Wallace, Ochorovsky. Esse grupo era de homens de ciência, de uma ciência tão alta, que era chamado do grupo Minerva. Minerva, na Grécia Antiga, era a deusa da sabedoria. O grupo Minerva. E chegando lá, em um dos intervalos do congresso, aqueles homens decidiram que iam estudar os fenômenos da médium napolitana Eusápia Palladino, a maior médium de materialização de todos os tempos. Eusápia Palladino. Só que Lombroso, quando soube disso, ficou revoltadíssimo. Como é que vocês, homens de ciência, estamos aqui para um congresso, vocês vão visitar essa napolitana analfabeta, ignorante, que ela era analfabeta e ignorante, essa feiticeira, assim era chamada Eusápia. Quem quiser conhecer a história de Eusápia Palladino, leia a obra de Luiz Palhano Júnior, grande escritor que está aí na história do espiritismo no Brasil, com obras fantásticas. Eusápia, a feiticeira. Eusápia, a feiticeira. Ela era chamada assim. Só que o doutor Sciaia começou a provocar Lombroso. Ô Lombroso, qual é a tua, Lombroso? Você está com medo da feiticeira? É isso? Que a nós não nos afeta. Nós vamos, voltamos. Qual é o seu problema, Lombroso? E Lombroso aceita aquele desafio e vai a contragosto. Chegando lá, primeiro minuto da reunião, o arrependimento foi tremendo de Lombroso. Que ele pensava que era ruim, era 10 vezes pior. Apareceu Dona Eusápia Palladino, gorda, imensa, com lenço na cabeça, suarenta, analfabeta, grossa, com dedo gordo, falava com todo mundo assim. E aqueles homens sentam ali para o início da reunião. Dona Eusápia Palladino não só era uma médium de materialização, ela tinha as informações do plano espiritual, ela via, e ela se aproxima daqueles homens e ela pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? E se aproxima de Lombroso e bota o dedo do indicador, gordão, risca o nariz de Lombroso. E o senhor, o que quer que eu faça? E Lombroso olhou a contragosto, olhou uma mesa tosca e disse a ela: eu quero que a senhora pegue essa mesa, tire daqui, coloque ali. E a mulher deu uma gargalhada na frente de todos ali. E continuou com o dedo para Lombroso: o senhor me pede isso, quando eu poderia agora materializar sua mãe aqui, nesse momento. Quem faria um desafio desse ao maior criminalista da Europa? Césare Lombroso. Ele aceitou o repto, né? Então, ela se retira, vai para a cabine, é diminuída a luz, e depois de um tempo, sai uma mocinha linda, de uns 20 anos de idade, quase a deslizar pelo chão. Eu digo sempre brincando e vou dizer aqui também, principalmente porque está gravado, né? Não é porque é um espírito, não é? Então, vocês mulheres que arracham os pés, parem com isso, porque mulher não é para arrachar pé, a mulher flutua, para deslizar, né? Então o que é que acontece? Aquele espírito deslizando, passa, chega em frente a Lombroso, dá um beijo na sua testa e diz: Césare, filho meu. Todos olham para Lombroso, Lombroso está em prantos.
soluçando: minha mãe, minha mãe, minha mãe. O doutor Chiaia, que queria tanto que ele fosse, estava preocupado e olhou para ele e disse: Lombroso, calma, preste atenção, não pode ser sua mãe, é uma mocinha, Lombroso. Lombroso, naquele momento, ele reconheceu o espírito da mãe, porque ela vinha com um camafeu. E ele conheceu aquele camafeu em todas as fotos de família. E quando Chiaia diz a ele: é uma mocinha de 20 anos. Ele respondeu: meu amigo, minha mãe morreu aos 20 anos de idade, no dia em que eu nasci, do meu parto. E ele vai dar um depoimento, e ele vai fazer a seguinte pergunta: vai se tornar espírita. Qual a inteligência, qual a mente poderia fazer comigo? Qual homem de ciência o que fez aquela napolitana analfabeta e ignorante em 1 minuto pôs abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber? Ele se torna espírita e lança essa obra, Hipnotismo e Mediunidade, editada pela FEB. Vejam bem que eu não estou falando em editoras místicas, tudo nas editoras de conhecimento da FEB, Hipnotismo e Mediunidade. Se tornou espírita. Pessoal, espiritismo é ciência, que está estribado em fatos. Como dizia René Descartes, o maior conceito de verdade são os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Uma ciência do infinito, uma alta ciência. Ok? Pessoal, nesse momento, eu vou convidar um amigo aqui para uma entrevista, como a gente sempre vem fazendo. Isso aqui é um bate-papo fraterno, né? E eu vou chamar o meu querido amigo Arlindo Viana. Venha para cá, Arlindo. Arlindo Viana, para uma conversinha rápida conosco. Meu querido Arlindo, se encontra aqui é bom porque eu brinco com o Arlindo, viu? Que eu tenho, meu time de infância é o Santa Cruz aqui do Recife, o dele é o do esporte, né? Aí vocês vejam o que é que a doutrina espírita faz, né? Tá vendo? A fraternidade humana é possível. Meu querido Arlindo, vê bem, o que é que você acha? A pergunta, Arlindo, sempre é de acordo com o tema da noite, né? Você aqui no Espiritismo, na Casa Espírita, o que você acha, Arlindo, do Espiritismo ter essa grandeza, né? Esse olhar, tanto do ponto de vista da ciência, da filosofia, como da religião? Bem, boa noite a todo mundo. O que eu acho do Espiritismo, como sempre falam, uma fé explicada, uma fé justificada, uma fé não, uma doutrina, né, que leva o homem a procurar ser melhor, que é a reforma íntima, a transformação do homem, buscar o bem, buscar a humildade e buscar servir ao próximo e ajudar o próximo. Aliado a isso, tem a parte científica, que é a justificativa das bases da doutrina espírita. Ou seja, não é uma doutrina que surgiu do nada, ou surgiu de um boato, ou surgiu de alguém que escreveu, sei lá. É uma coisa que tem explicação e tem comprovação. Nos livros de Kardec, todos os livros, há uma ênfase muito grande de Kardec em querer justificar para pessoas incrédulas no Espiritismo, pessoas céticas, as evidências do Espiritismo, as evidências da vida além morte, não é? E, aliado a isso, qual a nossa missão aqui? Melhorar e melhorar mais, para chegar um dia, quem sabe,
ter o privilégio de viver num mundo melhor e fazer desse mundo melhor também. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Então, acho que o Espiritismo ele alia a ciência, que são as comprovações, e alia com a doutrina, que é a forma com que você tem que se comportar nessa vida. O que é que você tem que ser? Não é? Você veio para cá por alguma coisa, não veio do nada. Ou para cumprir uma prova, ou para ser beneficiado de uma coisa boa que você fez. Não é verdade? Então a gente acha essas explicações, essas justificativas, e faz preferir essa doutrina para poder seguir e tentar ser uma pessoa melhor. Tem outra, rapidinho, só duas. O Arlindo, muito importante que você falou, porque o Espiritismo não é só uma filosofia do conhecimento, é principalmente uma filosofia do comportamento, né? Comportamental. Porque se você não muda a sua vida através de uma ação na sociedade, no mundo, de nada vale a filosofia do conhecimento. Por isso é diferente de tantas outras filosofias e doutrinas, né? Que alia a filosofia ao cabo da enxada, não é? Mas, Arlindo, eu não sei ou não me lembro a tua história, quando foi que você chegou para o Espiritismo, mas a pergunta é simples, né? Essa visão do Espiritismo, nesse momento de crise que a sociedade passa, de confusão, de violência, de depressão, melancolia, Espiritismo ajudou você na tua vida, essa cosmovisão, essa visão da vida e da reforma íntima? Principalmente na conformação. Às vezes a vida está tão dura, às vezes a vida nos dá tanto sacrifício, e a gente pensa assim, mas por que, meu Deus, comigo e não com o outro? E a gente acha uma conformação dentro da doutrina espírita. A gente se conforma porque aquilo ali foi uma tarefa de ninguém menos do que Deus. Desculpa, eu respeito muito os católicos. Não foi um padre, não foi ninguém, foi Deus que te mandou fazer aquilo, né? Digamos assim, essa compensação, não é? Olha, você está pagando ou você está cumprindo uma prova no sentido de você melhorar e não de você piorar, na verdade. Enfim, dentro desse mundo de hoje, principalmente trazendo aqui para o Brasil, eu gostei muito da resposta que o Haroldo deu ao André Trigueiro, porque eu tinha na minha cabeça aquela mesma filosofia, de, não é possível isso aqui ser a terra do Espiritismo, e Haroldo matou a charada. Não é? Então, assim, dentro dessa vida e dentro desse momento que a gente está passando, que já houve outros momentos ruins também, mas pelo menos na minha existência, é mais uma prova de que a gente precisa ser humilde, precisa procurar viver em harmonia, aceitar a opinião do outro e tentar de alguma forma conviver com as coisas. Para que isso? Para que tenha uma vida melhor, para que tenha uma existência melhor e fazer o bem, né? Isso é o que a gente precisa. Amigão, um abraço, viu? Valeu, Arlindo. Tudo de bom. Pessoal, uma explicação somente, né? Eu brinquei com o Arlindo, né? Eu dizendo que eu sou de Santa Cruz, Arlindo é do esporte, né? Algum desavisado pode, Bruno, isso são assuntos para uma tribuna espírita, porque todo mundo sabe que eu sou filho de cronista esportivo e eu brinco sempre, né? Embora que a gente não tenha paixão por futebol, nem ninguém aqui tem, né? Mas Arlindo foi de uma felicidade tremenda e vai nos ajudar a entrar na segunda parte, né? Olha o que Arlindo falou, né? É uma filosofia, mas o principal é que ela toca na conduta da gente, né? No nosso dia a dia, na nossa transformação. Arlindo foi de uma felicidade e é a parte agora que a gente vai entrar. Espiritismo é ciência, mas ele é filosofia, porque como, vamos ver, toda vez que você indaga, questiona, busca a verdade, você está filosofando. Mas vamos ver isso direitinho, né? Primeiro, antes de tudo, Espiritismo é uma filosofia socrática. Absolutamente socrática.
Tanto assim que Sócrates naquela tarde em Atenas, respondendo um questionamento do seu discípulo Fédon, que é mister fazer para alcançar a felicidade. Vejam bem, eu não sei a reencarnação, como é que se dá aí, né? Essa pergunta que o Fédon faz pro querido Sócrates, muito me lembra a pergunta de Nicodemos para Jesus. O que fazer para atingir me lembra muito. Jesus ali vai dar uma aula sobre reencarnação. Mas Sócrates responde a Fédon: o que fazer para alcançar a felicidade? Gnótio se auton. Conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates e Platão se encontram no início do livro dos Espíritos, nos prolegômenos, como autores do livro dos Espíritos, fazendo parte da equipe de verdade. Sócrates, Platão, Fenelon, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Paulo Apóstolo, Swedenborg, São Luís. Então, Sócrates e Platão estavam ali, naquele momento. Por isso que eu fico muito contente quando o Dr. Décio Andoli Júnior respondeu aqui o que o Chico falou, né? Que a obra de André Luiz é uma obra de 12 sábios. E que a doutora Marlene perguntou a Chico: Chico, qual é? Diga os dois. Ela diga pelo menos um. E o Chico disse: Sócrates. Aí você vai ver que os mesmos espíritos que estavam ali na codificação estavam também na obra de Chico Xavier, de André Luiz, não é isso? Você vê que é uma continuidade, né? Uma continuidade de obras maravilhosas, fazendo um mosaico. A obra de Emmanuel, André Luiz. Estou falando do desdobramento do Espiritismo como doutrina. Fique bem claro, sem nenhuma outra alusão. Mas vejam bem. Então, Sócrates e Platão. Sócrates acreditava na imortalidade, nos deimons, os anjos guardiões, tanto assim que ele ouvia o seu deimon o tempo todo, que lhe trazia a doutrina, que ele tentava ensinar os atenienses na base do silogismo e da maiêutica. Uma pergunta que traz uma resposta que leva a outra pergunta. Sócrates não afirmava nada, ele apenas perguntava, questionava. E vejam o modelo do Livro dos Espíritos. Também, perguntas e respostas, trazendo de volta a tradição livre dos diálogos da velha Grécia. Está lá o Livro dos Espíritos, da tradição da velha Grécia. Então, na universidade, não se fala de Jesus. Ou melhor, quando se fala é sempre à luz do obscurantismo, quando se fala de Jesus. Mas fala-se de Sócrates e Platão. Mas o engraçado é que sempre escondem esses princípios. Que Sócrates acreditava na imortalidade, na comunicabilidade, nos deimons. Se omite esses princípios. E Sócrates vai ser condenado por defender, não é, a verdade, a beber cicuta. Sócrates era casado com Xantipa. A mulher de Sócrates era dessas mulheres que exigiam uma certa dose de paciência. Parece que uma paciência homérica, mas ele tinha. E Xantipa, quando ele é condenado a beber cicuta, ela se revolta, quer bater em todo mundo, e ele pede: mulher, se acalma. Ela diz: mas Sócrates, você está sendo condenado, sua causa é uma causa justa, você é inocente. Ele olha para ela e pergunta: você preferia que a minha causa fosse injusta e que eu não fosse inocente? Agradeçamos isso.
E ele vai e se despede de cada discípulo daquele. Toma a cicuta, dá algumas voltas, deita-se. E naquele momento, imagine, um grande sábio vai para os planos espirituais, né? Mostrando a covardia de uma humanidade ainda na idade das sombras. Um sol que iluminou a Grécia. Mas Sócrates deixou um seguidor, um discípulo, Platão. Pessoal, Platão não foi apenas um copiador ou um compilador. Platão era um mestre. Basta ver os diálogos de Platão. Quem aqui já leu os diálogos de Platão é de uma atualidade impressionante. Não é? Então, só que Platão era diferente de Sócrates. Sócrates era pobre de maré de si. Não viajava. Platão não. Platão tinha as possibilidades. E ele viajava o mundo. Foi ao Egito. Conheceu aquela civilização. Viu as ourivezarias do Egito Antigo. Conheceu os mistérios dos Eleuses, que falava sobre a reencarnação. A doutrina de Pitágoras. Estudou a teoria dos números e seus princípios sobre a psique. Platão auriu mais ainda. Por isso que ele é um mestre. No movimento espírita, vejam bem, o nosso conceito de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Repetimos isso e mal sabemos que estamos repetindo Sócrates e Platão. Porque esse conceito também está associado aos filósofos gregos. Veja bem, todos os nossos princípios espíritas, todos os nossos princípios de dever, de justiça, de virtude, se encontram profundamente associados à filosofia grega clássica. Todos os nossos princípios. O próprio Allan Kardec buscou em Pitágoras, Sócrates, Platão. Esses dois estavam auxiliando. O próprio Allan Kardec buscou neles, nos filósofos gregos, fonte de enriquecimento cultural. Vejam bem, para erigir a nossa doutrina, codificando a doutrina dos espíritos, é que o pensamento de Sócrates e Platão continua influenciando o modo de ser e de agir dos homens. Aonde? Na casa espírita. 2.500 anos depois. 2.500 anos depois. O pensamento dos gigantes da antiguidade, dos gigantes de sabedoria, permanecem atuantes. Permanecem atuantes. Então o espiritismo é filosofia. Filosofia porque indaga, questiona, busca a verdade. Mas, muito cuidado. É uma filosofia nova, não é uma filosofia apenas. Está vendo como é importante a entrevista? O cabide que Arlindo me deu para eu colocar nesse cabide aqui essa camisa da filosofia
comportamental. Não é apenas uma filosofia do conhecimento, é uma filosofia do comportamento. Querem ver? Nos gabinetes, nos congressos, né? Alcatifados, aviludados. Tão importantes, é importante, embora que nada, mais nada substitui uma reunião na casa espírita. A verdadeira doutrina espírita é aquela que é ensinada na casa espírita. Os congressos, com os grandes formadores de opinião, para dar aquele impulso, aquele estímulo. Por isso são sazonais. Sazonais. Então vejam bem. Então nesses congressos, nos gabinetes, os grandes estudiosos se debruçam nos estudos, estão filosofando, questionando, buscando a verdade, indagando. Mas Dona Maria Quitéria, lá do Morro da Conceição, em Casa Amarela, subindo o Largo Dom Luiz ali, aquela escadaria para ir para o Morro da Conceição. Essa mulher, quando está subindo o morro com uma lata d'água na cabeça, ela diz para sua comadre: ô comadre, meu marido preso, arrumou uma briga, alcoólatra, meu filho também preso, não tem 18 anos, traficante de droga. Ô mulher, eu devo estar pagando alguma coisa que eu fiz na outra vida. Da mesma forma, ela está questionando, indagando, buscando a verdade, ela está filosofando. Filosofando. A palavra filosofia, o filósofo, Sofia, conhecimento. Filo significa o quê? Amigo. O filósofo é um amigo da sabedoria. E me permitam, se os homens do gabinete que me intimidam, estudam os pontos de doutrina e filosofam, mas se Dona Maria Quitéria, com a lata d'água na cabeça, filosofa, então, claro, eu sou um pouco de filósofo. E vocês aqui também. E vocês aí, na gravação aí, o público virtual também. Somos amigos da sabedoria, porque somos espíritas. Buscamos, indagamos a verdade. O grande representante da filosofia espírita, Leon Denis, esse grande espírito das Gálias, do gênio céltico e do mundo invisível, né? Ele que seria um de que poderia ser o codificador do espiritismo naquela época. Quando Kardec pergunta: se eu não quiser assumir, o Espírito de Verdade responde: outro assumirá a tarefa, que os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um só homem. Mas Kardec, graças a Deus, assumiu. Mas o seu amigo também das Gálias foi o grande representante da filosofia espírita. Quem quer estudar a filosofia de forma mais linda que há na história da humanidade, pega as obras de Leon Denis, o grande enigma, o porquê da vida, o além e a sobrevivência do ser no invisível, depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor. Livros de uma sabedoria impressionante e com lirismo, filosofia com poesia. O querido Leon Denis. Por isso, outro dia eu vi em uma gravação breve, não foi Dona Maria Quitéria, em determinado encontro, alguém dizer: porque o espiritismo é apenas mais uma contribuição de uma doutrina aqui na Terra. Eu vi isso da boca de um espírita, quando o espiritismo é a mais extraordinária doutrina dos tempos modernos, que nos traz a ciência do infinito, a filosofia mais bela e sem igual que antes dele jamais houve na face da terra.
e vem de uma vez por todas, definitivamente, religar a criatura ao Criador. Então, Espiritismo é filosofia. Muitos daqueles sábios de antiguidade voltaram no Espiritismo. Não podemos detectá-los, a gente fica procurando eles. Será na época de Kardec? Eles dizem, não, na época de Kardec eu não estava não. Estava antes, meu amigo. Professor José Herculano Pires, um homem dessa altura, de onde vem? Um homem feito Hermínio Corrêa de Miranda. Escrevia tanto sobre mediunidade, mas sempre com teor filosófico, né? Então, muitos daqueles sábios da escola de Alexandria reencarnaram aqui no Brasil, trabalhando na filosofia espírita. Esses gigantes, por isso são gigantes do pensamento. Foram cometas que passaram aqui. A obra que Herculano deixou e que o Hermínio deixou é uma coisa impressionante. Eu não quero ser um espírita de ontem, porque foi outro dia que eles estiveram aqui, Herculano e Hermínio. Mas muitas vezes, quanta diferença de certas produções que querem se passar por espíritas e envergonham as letras espíritas, se espíritas fossem aquelas produções, né? Mas Espiritismo é filosofia. Uma filosofia linda, que explica o homem de onde ele vem, o infinito do passado. Eu venho desde os infusórios, em jornada, né? Para onde eu vou, o infinito do futuro. Por isso que eu não tenho, o pessoal quer regredir, né? Pessoal, eu não tenho saudades do passado. Eu tenho saudades do futuro. Porque é lá que eu sei que eu vou ser feliz. Através desse processo da evolução. Explica de onde viemos, por onde vamos. Por que sofremos, como Arlindo disse tão bem. Por que estamos aqui? Por que sofremos? A conformação, a resignação. Mas não é aquela resignação apalermada. É uma resignação dinâmica. Que eu luto por todas as formas para sair daquela constrição da vida que eu estou atravessando. Agora, se eu não conseguir, se os grilhões não deixam, eu tenho a compreensão. E se vem a dor dói menos, porque eu compreendo o problema do ser, do destino e da dor. A dor dói menos, que através de uma compreensão, de uma filosofia, você abraça. Você questiona, indaga, busca a verdade e o oráculo te responde. Espiritismo é filosofia. Mas e a religião? Espiritismo é a religião como? Pessoal, pela primeira vez na Terra. Querido Emmanuel, eu vou usar o termo religião, não no sentido usual da palavra. Não temos sacramentos, rituais, paramentos, hierarquias, liturgias. Não temos nada disso. Embora muitos espíritas às vezes se esforçam para querer botar ritual no espiritismo, né? Não temos nada disso. O Emmanuel diz que o espiritismo é religião no sentido grego da palavra religar a criatura ao Criador. No sentido grego. Então vejam bem, mas pela primeira vez na face da terra, é uma religião que vem atestar a imortalidade e a reencarnação. É uma ciência, filosofia, com consequências morais, religiosas nesse sentido de Emmanuel, do religare, com consequências morais, mas que traz a imortalidade e a reencarnação. Então, trazendo a transcendência para a imanência. Vou dar 2 exemplos. Um da literatura infanto-juvenil. Patrícia
Quem já leu aquela obra singela, Violeta na Janela. Tá? Patrícia desencarna, é recebida pela vozinha, fica emocionada porque tinha lá no além um guarda-roupa com seus vestidinhos iguais aqui da terra, mas ela sofria uma falta do pai e da mãe tremenda. O pai era espírita e dava sustentação psicológica, né? Na oração: minha filha, fique bem, estamos bem. A mãe não tinha compreensão espiritual. A mãe de Patrícia, na sua residência, colocava na janela jarrinhos com violetas. A avó, no plano espiritual, também repetiu que Patrícia tinha aqui, colocou jarrinhos com violetas. Só que acontecia uma coisa: todas as vezes que a mãe de Patrícia chorava na terra, as violetas do lado de lá murchavam. E todas as vezes, quando uma lembrança, uma alegria, o pai ali tentando trabalhar para que a companheira levantasse o ânimo e se lembravam com a alegria de Patrícia, as violetas floresciam novamente, ganhavam vivacidade. Então veja bem, mostrando o poder da oração na questão mais importante do ser humano, que é a transcendência. Daqui a pouco vamos ver as 5 fases. Né? Os problemas da morte. Morrer é importante. Morrer é a coisa mais importante, que é o coroamento da existência. Nosso querido Zé Pimentel, que desencarnou, fica aqui uma saudação fraterna, né, a todos aqui do Recife que admiravam o Zé Pimentel, né? Eu estava conversando com um amigo meu, aí eu digo: rapaz, Zé Pimentel desencarnou, que ele foi meu professor. Não foi um professor de vários anos. Uma cadeira História da Arte, que quando eu fiz Geografia, Zé Pimentel, e sempre era aquelas aulas de bate-papo. Não pegava nem no giz, era só sentava e ficava batendo papo. E um amigo meu disse o seguinte, né: Zé Pimentel desencarnou, meu amigo, não se preocupe, ele ressuscitará no 3º dia. Em alusão que o nosso querido Zé Pimentel fez o papel de Jesus durante décadas em Nova Jerusalém, depois da paixão por Recife, né? E o Zé Pimentel, vejam bem, isso é um compromisso, né, que ele trouxe para ele a vida inteira, representando Jesus. Né? Então fica aqui a lembrança do nosso querido ator pernambucano, da Paixão de Cristo. Mas isso é a transcendência, é o momento que a transcendência toca na imanência, nos que ficam. Mas esse religare se dá através da reencarnação. Na imanência não é uma religião de um Deus distante. É o religare através da própria vida, da própria existência. Vamos ilustrar isso aí. Um caso que ocorreu com o nosso querido Chico Xavier. Nosso querido Chico. No dia 8 de fevereiro de 1957. 8 de fevereiro de 1957. O Chico, no dia de domingo pela manhã, lia um jornal. E naquele jornal ele se deparou com uma tragédia. A notícia era a seguinte: notícia que vinha lá do Pará, do Baixo Amazonas, na cidade de Alenquer. Quem por aqui já andou por Belém do Pará, conhece a cidade de Alenquer, no Baixo Amazonas. Uma família de pescador, o pescador, sua esposa, sua filhinha
e o seu filhinho, Adilson, de 7 anos de idade, saíram para passear. Única diversão que tem aquela população ribeirinha. Saiu para passear e naquela balsa, ou melhor, canoa, com o rio um pouco revolto, a canoa balança e o menininho Adilson cai no rio e é devorado na hora por um cardume de piranhas, na presença do pai, da mãe, da irmãzinha, horrorizados, sem poder fazer nada. O que é que aprendemos nesse religare? Nossas obras morais nos acompanham. Ninguém passa por inocente. Isso é fantástico. O Espiritismo não transfere responsabilidade. Dá ao homem a responsabilidade moral. Vamos parar de colocar a culpa no governo. É sempre o abstrato. De esquerda, de direita, é sempre o governo. Vamos parar de colocar a culpa na sociedade. Vamos parar de botar a culpa na mãe autoritária, no pai autoritário. O Espiritismo é uma doutrina que lhe coloca a responsabilidade moral. As nossas obras morais nos acompanham. Somos herdeiros das nossas próprias obras. Ninguém passa nada por inocente. E essa tragédia, o Chico, em prece, em lágrimas, que tragédia, uma família pobre, uma família simples. Mas vamos para quase um século atrás. Portugal, vamos para Portugal. Havia uma família rica, que o pai e a mãe, numa viagem, a sua diligência sofre um acidente, desencarna o pai e a mãe. Sobrevivem na família 2 irmãos. José Antônio, o mais velho, com 20 anos de idade. Vejam a diferença de idade. E o seu irmãozinho, José Joaquim, com 7 anos de idade. José Antônio e José Joaquim. O nome dessa cidade em Portugal se chama Alenquer. José Antônio de Alenquer e José Joaquim de Alenquer. Esses 2 jovens vão herdar dos pais uma herança, uma fortuna. E numa noite, pelo seu passado espiritual, pela sua abertura nessa vida, o mais velho, José Antônio, começa a ser alvo da insídia dos obsessores e começa a pensar: por que não eu ficar sozinho com essa fortuna? Meu Deus, por que não? Por que dividir com esse meu irmão que minha mãe nem esperava mais? E numa noite de maior assédio, ele procura o caseiro da casa, que vivia ali com sua esposa e com sua filhinha, porque ele queria realizar um ato infame, mas ele não tinha coragem. E ele procura o caseiro e diz o seguinte: quero te oferecer para o caseiro uma quantia para ter uma pequena fortuna, resolveria a tua vida, de tua mulher e de tua filha. Você fazer esse favor para mim, pode desaparecer. O caseiro, muito honesto até então, rejeitou
incontinente àquela proposta. Mas a obsessão começa assim. Ela começa simples. Se você acasalar, ela vai se transformar numa fascinação. Pode chegar a uma subjugação. Aquele caseiro disse: meu Deus do céu, que futuro vai ter minha filha? Minha mulher com essa vida miserável? Onde eu vou amealhar tamanha quantia? E numa noite de assédio com as sombras, ele procura José Antônio e aceita a oferta. O menininho José Joaquim dormia de forma tranquila. O irmão ainda entra e olha para o seu irmãozinho. Vocês imaginam a influência benéfica também? As línguas de fogo: não, não, não. São esses momentos que não valem uma vida, vale várias vidas, séculos. Mas tudo acertado. O mais velho sai para um passeio num domingo de tarde. O caseiro chama o menininho José Joaquim para passear na herdade muito grande, cheia de tanques. Em determinado momento, o caseiro empurra o menininho José Joaquim no tanque que eles sabiam que havia peixes vorazes. E o menininho é devorado e desencarna. Nossas obras morais nos acompanham. Chico Xavier ficou com a alma em frangalhos, lendo aquela notícia da família de Alenquer aqui do Brasil. Passou o dia inteiro em oração. E chega de noite e trabalhou mais macambuzo para baixo, deprimido, triste. Emmanuel chega: Chico, o que há, Chico? Notei-te durante todos os trabalhos sua vibração. Que tristeza é essa? E o Chico narra: Emmanuel, me deparei. Chico sorriu. O Emmanuel sorriu para o Chico, como a trazer uma surpresa. Chico, trago um amigo aqui. Veja esse amigo que me acompanha. E estava lá um jovem, garboso, belo, iluminado de uma luz indefinível. Chico, eu quero te contar uma história. E a história vai ser narrada. Essa família do rio Gurupatuba, no Baixo Amazonas, são os mesmos que estavam lá na cidade de Alenquer, como aqui no Pará e lá em Portugal. O nome da cidade é Assimetria. Os mesmos. O pescador reencarna. Era caseiro, mas veja a consciência profunda. Volta, pescador. Aí a gente pensa: por que não? Eu sou pescador porque em outra vida eu tive predileção por peixes. Às vezes não, às vezes é outros motivos. Por isso que a gente não sabe de nada. Volta, pescador, sua esposa o acompanha e até a filhinha. A filhinha sem responsabilidade, mas a gente sabe que não reencarnamos sozinho. Na programação espiritual a gente reencarna em clã. E o que é que acontece? E o menininho Adilson? Adilson é o nosso querido José Antônio da Alenquer, o irmão mais velho que reencarna. E num passeio de domingo à tarde de balsa, um domingo lindo e ensolarado, como era aquele lá de Alenquer que ele não presenciou, vai cair da canoa, ser devorado pelos peixes vorazes. A família, o pai, a mulher, a filhinha, horrorizados com a cena. Aquilo ali foi o preço da remissão da falta cometida um século antes em Portugal, em Alenquer.
nossas obras morais nos acompanham. Mas que escolha é essa? Deus escolheu. Meus queridos irmãos, o próprio Espírito participa da escolha das suas provas antes de reencarnar. Isso é bom porque ele pensa como espírito do lado de lá, não como homem, como nós estamos pensando, horrorizados, que tremendal as piranhas. Ele pensa como espírito e ele pede. E a lei universal de causa e efeito. Leiam o Céu e o Inferno. Leiam o Céu e o Inferno. Nessa época de relativização moral, é possível que alguns até questionem isso, mas isso é muito simplista. Simplista não, isso é de uma complexidade divina. Porque para isso tudo funcionar, vou usar a expressão do meu amigo lá do Morada do Sol, que um dia eu disse a ele que ia repetir isso sempre, né? Quando ele me disse, né? Essa lei universal de causa e efeito para funcionar tem que ter todo um exército do lado de lá, planejando a reencarnação, planejamento reencarnatório, não é? Então, simplista não, é de uma complexidade divina, sublime, uma preparação dessa. Mas e aí? E aí? Espiritismo é ciência, comprovando a imortalidade da alma, como vimos com Richer, com Lombroso, com Crookes. Vejam quantos homens, quantos sábios. Espiritismo é filosofia, com Sócrates, Platão, todos os arautos que voltaram na codificação espírita, indagando, questionando e buscando a verdade. Mas é uma religião divina. Por quê? Uma religião divina, porque ela dá uma visão otimista de Deus, da alma, da morte, da vida. E nesse momento é a doutrina mais elevada na face da terra que faz isso. Outras elevadas existem e respeitamos. Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Mas o que tivemos antes disso? Kardec diz, em Obras Póstumas, que chegaria o último período do Espiritismo, das consequências sociais. Das consequências sociais. Não é à toa que o Espiritismo sai da França e vem para o Brasil. Aliás, falando nos gregos, Victor Hugo, na obra Árdua Ascensão, assim exprime que o Espiritismo chega na França, que era habitada por um povo ateniense. Muitos daqueles espíritas foram velhos atenienses. Mas a árvore do Espiritismo vai ser transplantada da França para o Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqui houve aquele encontro, segundo a narrativa de Humberto de Campos, de Ismael com São Luís, e vieram milhares de espíritos franceses reencarnados aqui no Brasil, da época da Revolução Francesa, que vem fazer a Revolução Mundial dos Espíritos. Uma revolução silenciosa, tão diferente dessas revoluções dos canhoneios, das balas, a revolução silenciosa, a Revolução Mundial dos Espíritos. Kardec previu que havia o período das consequências sociais. Mas eu quero trazer para vocês aqui 5 propostas que a humanidade já teve. 5. Primeiro com o filósofo louco, Nietzsche, com niilismo. A vida é um caos, nada além da vida. A vida é um caos.
Mas eu quero fazer aqui uma ressalva, né? Esse mesmo Nietzsche é aquele que diz que quando os homens amarem-se uns aos outros com amor de mãe, a humanidade estará salva. Mas esse mesmo filósofo do niilismo, a vida é um caos, nada além. Tivemos depois o quê? O existencialismo, com Dona Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. A vida é bela. Precisamos viver a vida aqui e agora. Não nos importarmos com os problemas metafísicos da morte. Pessoal, me perdoe, isso às vezes eu encontro até esses discursos do espiritismo. Não, a gente tem que ser feliz, é o discurso da moda agora, né? A gente tem que ser feliz. Vamos trabalhar sendo feliz, né? Felicidade já é você compreender. Mas o que é ser feliz? Se é uma felicidade passageira, ilusória, dos sentidos. Nenhum mestre, nenhum guru, nenhum espírito missionário apontou esse caminho da porta larga. Jamais. Mas Dona Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, a vida é bela, não devemos se preocupar. Sabe, foi que Herculano Pires, o grande Herculano Pires, autor dos filósofos, autor dessa obra dos filósofos, foi estudar filosofia e se tornou existencialista e deu uma contribuição. Ele ofereceu uma visão de mundo do existencialismo espírita. Viver é importante, a vida é bela, mas morrer é importante também. A morte é bela. A morte é o momento da transcendência. Devemos enfeitá-la das melhores cogitações. A vida é bela. Tivemos com Nietzsche o niilismo, com Jean-Paul Sartre e Dona Simone de Beauvoir o existencialismo, e tivemos com Karl Marx o materialismo dialético. Uma de suas colunas, a religião é o ópio do povo. Claro que compreendemos o contexto histórico que Marx veio, claro. Agora, é aquele velho ditado, né? Ser comunista, quem não é comunista aos 20 anos, não tem coração. Quem permanece comunista após os 40 anos, perdeu a razão. O materialismo dialético, uma de suas colunas, a religião é o ópio do povo. Dizemos isso com respeito, porque ainda impera no estabelecimento das nossas universidades a inteligência, com Z, inteligência do Brasil, no mundo universitário, o marxismo impera completamente. A visão marxista do materialismo dialético. Religião, ópio do povo. Mas aí vem o espiritismo. Veja bem. O momento que vivemos ainda é a era da desesperança, da incerteza, do caos, do culto às drogas, ao erotismo, ao sexo somente, o consumismo, o vazio nos corações. Essa é a fase que estamos vivendo. 4 fases: niilismo, existencialismo, materialismo. Estamos vivendo o momento da grande tribulação, a era do desespero, da incerteza, da melancolia, do culto aos sentidos somente. Aí chega o espiritismo. Chega o espiritismo na França, transplantado para o Brasil, vem estender a sua benéfica influência na vida dos povos e da humanidade. E vem trazer de volta quem? Jesus. Que de todos os filósofos foi o maior de todos.
Como diz Emmanuel, Jesus não é um símbolo, uma legenda, é um mestre vivo. E Jesus veio fazer o quê? Jesus diz: ó homem, conhece-te a ti mesmo. Eu não vim destruir a lei, mas dá-lhe cumprimento. Ó homem, conhece a ti mesmo. Repetindo, Sócrates, Platão. Conhece a ti mesmo. Mas o homem esquece de si mesmo. Então sou um espírito que vem jornadeando desde os infusórios, passando por várias vidas, várias etapas. Estou hoje aqui, estamos hoje aqui, todos nós. Mas nessa vida agora, para vivenciarmos o Evangelho. O Evangelho fechado é um livro aberto, é a boca de Deus. E vivenciado é Deus dentro de nós. Esse é o objetivo da nossa encarnação, como espíritas, como cristãos, vivendo essa religiosidade verdadeira, da verdadeira religação. Pessoal, estamos encerrando a nossa reunião, avisando que domingo estará aqui o nosso querido Estevão Coimbra, do lado de Silas, com o estudo do Evangelho. Estevão Coimbra. Terça-feira, reunião pública normal. Então, semana que vem, estaremos novamente aqui. E lembrando, nesse final, as nossas transmissões estão ainda em fase de testes. Por isso que estamos trazendo toda uma temática, às vezes um pouco diferente, mas daqui a pouco, futuramente vai ser transmitida as reuniões da terça e do domingo também. Essa palestra de hoje estará já na fanpage, já está lá. O pessoal está comentando, né? A gente agradece, o pessoal que comenta. Arlindo, quando está em casa, sempre comenta. Querida Angélica, Silvério. E amanhã a gente está em todas as mídias, no canal do YouTube, no blog. Pessoal, então é isso, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Uma ciência de análise, uma filosofia otimista e uma religião divina. Ser espírita é uma honra, é um galardão. E dizia Jesus, às vezes é melhor ficar com um copo d'água fria e a verdade, porque não perderá galardão. Esse é o galardão que temos, né? Então vou pedir o pessoal que vai dar passe, por favor, podem ir dar passe. E vamos encerrar a nossa reunião agradecidos e agradecendo a Jesus pela certeza espírita, Jesus, pela certeza da ciência do infinito, mostrando o mundo espiritual tão próximo da gente, tornando essa certeza na alegria de sermos espíritas. Mas agradecemos, Jesus, pela filosofia que através da tua doutrina, Consolador prometido, nos ofertas uma filosofia tão explicativa, que responde aos nossos porquês. E agora sabemos, Senhor, de onde viemos, porque sofremos e para onde vamos, mas o melhor, como deveremos ir para onde vamos, o que deveremos fazer para caminhar sempre em frente. E agradecemos, Jesus, pela religião dos espíritos, nós espíritos falidos nessa
mesma ideia da religião no passado, nas suas diversas formas. Hoje reencarnamos nesse novo e sem igual religare, que possamos, de uma vez por todas e para sempre, nos religarmos definitivamente a Ti, ó Deus de bondade infinita, nosso Pai. Então, pedindo permissão à equipe espiritual, à equipe do querido Dr. Bezerra de Menezes, e pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, encerramos a primeira parte da reunião da noite de hoje. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Muita paz.